Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante. Vamos falar acerca do Ele Não e da turma lacradora. Agora, recentemente, nesse último final de semana, tivemos o pré-carnaval, os blocos saindo nas ruas, se manifestando, curtindo o carnaval e também tendo algum protesto. E num bloco intitulado Baixa Augusta, na qual participava a atriz Maria Casadeval, houve algo estarrecedor, né? Entre aspas. A mesma estava de topless, com a hashtag ou os dizeres dele não escritos no seu peito. E ela posou para selfies e tal. Aquilo representava, segundo informações passadas aí nas notícias, talvez ela falou nesse sentido, que era um baixa ao governo Bolsonaro e um baixa principalmente a o negar a ideologia de gênero. Inclusive o próprio topless advém de uma onda progressista estrangeira que tem até o nome em inglês de Free Nipples, seria mamilos livres. E assim sendo, a senhora Maria Casadeval, que inclusive está participando aí, me parece com o Cauê Moura, aliás, Cauê Moura não, Raymond, né? De uma série aí, eu não sei, porque eu não acompanho TV já há algum tempo, principalmente a dona Rede Globo. E está causando, né, aí nas redes sociais por conta disso. É lamentável até mesmo nós termos no carnaval manifestos políticos. Não que isso nunca aconteceu, principalmente referente às escolas de sambas profissionais que desfilam aí para o Rio, para São Paulo, sempre fizeram algum protesto no seu enredo, na sua própria temática na hora do desfile. Agora, fato é que utilizasse do intrudo, e na realidade o pré-intrudo, que é o nome que dá também a carnaval, para manifestar de uma forma até um pouco ignorante, porque falar ele não, né, como se ele fosse o grande vilão aí, de qualquer que seja, vamos dizer assim, a área ou posicionamento, é um pouco lamentável, né? Sem falar que ela possivelmente, ao referir-se o ele não, também está sendo uma porta-voz aí da turma progressista que deve ter financiado ela para se manifestar dessa forma, senão ela deve ter algum engajamento nesse sentido, porque senão não estaria fazendo isso de modo gratuito, né? E ainda dividindo mais o país com essa hashtag ou esses dizeres. Isto você deve rechaçar porque, de fato, o que se vende da pessoa do governo do Bolsonaro não é bem assim, até porque se fosse uma ditadura ela não poderia nem se manifestar dessa forma. Não estou defendendo o governo Bolsonaro, não votei em Bolsonaro, mas é o meu pensamento neutro, né? Meu pensamento à luz de um comentário jornalístico, diferente de muitos aí que fazem comentários de uma maneira tendenciosa. Outro fato a se dizer, questão do ele não ser, então, também um sujeito machista, não é bem verdade. Porque tem uma mulher nova, inclusive, junto com ele, tem mulheres defendendo ele. E a outra questão também referente a esse manifesto é o seguinte: a senhora Maria Casadeval, ela não está se manifestando contra a possível fechada de cerco referente à sexualidade. Não, ela está fazendo algo perverso, que é a erotização de crianças, porque a ideologia de gênero é isso, propõe isso desde a mais tenra idade, abordar a temática, criar a criança neutra, sem posicionamento, sem gênero, etc, e etc. Coisa essa que nem a própria ciência dá respaldo, apoio, né? A questão não é de liberdade sexual, a questão é de tirar a inocência das crianças, de erotizá-las e, por conseguinte, elas ficarem até mesmo à mercê, ou suscetível a abusos, ou, se não mais tarde, a depressões e até mesmo tentativas de suicídios, porque perde-se
a infância, perde-se, de fato, a esse período de criança ou infantil. Ora, a minha geração foi criada menino e menina, né? Depois, mais tarde, vários conhecidos meus, uns assumiram a sua homossexualidade, outras assumiram o seu lesbianismo, não teve problema algum. Isso, na idade adolescente ou adulta, tudo bem. Agora, já desde criança, não, eu sou criança viada, como propunha aquele lamentável manifesto no Queer Museu, do Queer Museu, nos museus. Né? E ainda aquilo era tido como arte, não sei que arte era aquela. Então tem que analisar isso aí com muito cuidado. E agora, referente a outros questionamentos, como já disse, ela não está numa ditadura, porque se ela estivesse, ela não poderia nem se manifestar dessa forma. Mas a onda lacradora, ela inverte até mesmo o feminismo. Feminismo que não começa a partir de Simone de Beauvoir, do segundo sexo, começa muito bem antes, lá no início, das verdadeiras feministas que queriam o voto, igualdade salarial, igual ou equiparado dos homens, direitos iguais a dos homens. Isso sim é plausível, e não esse extremismo do feminismo aí, que até é um contrassenso. Fosse um feminismo do tipo da Leila Diniz, que se manifestou, né, numa sociedade que outrora era bem conservadora, tirando uma fotografia de biquíni, dando de mamar com uma criança, uma outra configuração, diferente desta de agora, que é, então, prezar pela ideologia de gênero e contra, obviamente, a fase infantil ou das próprias crianças, que é inerente à condição humana, já que é um estágio que se passa. Então, ficamos aí com essas palavras. Esse foi o comentário, Bruno G, aqui o conteúdo edificante. Deixe seu like ou dislike, comente acerca disso, se é necessário lacrar dessa forma, né? E a grande questão é, o carnaval também, nesse ano, não terá o incentivo público de muitas prefeituras, de muitos estados, e eu acho isso muito coerente. Talvez seja isso também um ou mais um dos motivos dessa atriz se manifestar desta forma, né? A realidade é, não se deve colocar o dinheiro público em qualquer que seja a festividade, e mesmo que tenha tradição e tal, ou algo ou evento particular, ok? Lembrando também que eu não tenho nada contra a atriz, ela pode se manifestar do jeito que ela quer, né? Mas desde que um pouco moderada e trazendo à baila os prós e contras da temática que ela propunha, vamos dizer assim. Mas isso é difícil, né? É uma escolha de um lado e aí vai cegamente, né? Como realmente um boi vai ao matadouro sem saber, entre aspas. Até mais.